E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, está falando das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre o livro Sônia. Bora lá? É isso aí, pessoal. Sônia é da autora nacional, é um livro, uma literatura nacional, da autora Sarah Summers. Ele tem 268 páginas, foi publicado aqui este ano, em 2025, de forma independente. Ele faz parte do gênero romance e ele faz parte também da série Amigas e Rivais, é o 4º livro da série. Peraí, Bárbara, e os outros 3 livros? Então, eu não li os outros 3 livros, eles podem ser lidos de forma independente, que foi o que eu fiz, né? Inclusive, a autora me confirmou que isso poderia acontecer, então li de forma independente. Deixa eu contar um pouquinho da minha história de como conheci esse livro, né? Da história de como eu conheci esse livro. Eu estava na Bienal, quando teve a Bienal agora aqui no Rio de Janeiro, e a autora ela me abordou, eu estava sentada junto com a minha amiga, com Marina, e ela nos abordou perguntando se nós gostávamos de romance. A nossa carinha de que gosta de romance. Ela foi certeira, né, gente? E ali ela começou a comentar com a gente sobre os livros dela e tudo mais. Ela deu alguns marcadores e um voucher com um QR Code pra gente baixar o livro dela gratuito na Amazon, né? Eu fiz isso imediatamente, já coloquei no meu Kindle, enviei diretamente pro meu Kindle, e ali a gente conversando, ela explicou um pouquinho sobre a história e beleza. Inclusive ela tava até com a mãe dela lá, uma menina bem novinha. E aí tudo bem, né? Passou-se algum tempo, eu vim ler o livro só agora em agosto. A gente tá em setembro, eu comecei a leitura dele em agosto. Eu tava com vontade de ler um romance, né? Eu falei assim, vou dar uma chance para esse livro dessa menina aqui, vamos conhecer. E eu cheguei a comentar com o pessoal aqui no canal de que se eu não gostasse do livro, eu simplesmente iria ignorá-lo, vocês nunca saberiam disso. Mas se eu gostasse, eu viria aqui, eu voltaria aqui para comentar sobre, né? Eu gostei do livro, eu dei 3 estrelas para ele, não sei se eu comentei isso. Não comentei, mas eu dei 3 estrelas para ele, classifiquei ele com 3 estrelinhas. E assim, gente, eu achei o livro, ele é um clichê, vou fazer um resumo aqui para vocês. Ele vai contar a história, obviamente, da Sônia, que é a protagonista, né? Cada livro dessa série é o nome de uma mulher, e elas todas, as 4, são amigas. E a Sônia é a última, né, que vai ter a sua história contada. A Sônia, ela é uma mulher que ela é uma advogada, ela é aquelas mulheres bem pra frente, né, elas vão... Acho que ela tá vivendo a profissão correta, né, que ela tem um quê de justiceira, então ela é bem pra frente, ela vai lá e vai pra cima mesmo. E ela trabalha também com uma ONG, né, que protege mulheres que sofreram abuso, violência e tudo mais. E ela trabalha muito com isso. E ela conhece o Rafael, eles têm amigos em comum, eles vão viver uma história... eles vão se conhecer por conta de uma situação que aconteceu em livros anteriores, eu acredito que no 3º livro. O Rafael, ele é um homem que trabalhou na segurança pública, ele foi, acho que, policial. E depois ele abandonou, né? Abandonou não, né? Ele saiu do serviço público e abriu uma empresa de segurança, onde ele trabalha com a segurança de pessoas. E aí, beleza, ele vai viver uma situação lá em um outro livro, eles vão acabar se conhecendo, só que eles têm muito embate, assim, a Sônia não vai muito com a cara do Rafael, apesar do Rafael ser doido nela, né? Ele é completamente encantado com aquela mulher, ele, assim, por ele, casaria, assim, imediatamente com ela. Só que ela tem uma antipatia natural com ele, né? A gente pode chamar de antipatia ou extrema atração, né? É o famoso enemies to lovers, né? E ali rola essa coisa, assim, entre eles. Ela é muito negativa com ele, assim. Ele tenta se aproximar, ele tenta ser uma boa pessoa, assim. Não é tentar ser uma boa pessoa, mas ele tenta ser simpático, ele tenta ser gentil com ela. Ele é gentil com ela. Mas toda vez que ele tenta ser gentil, mostrar ali que, tipo, eu sou bacana, ela vai dar um fora, ela inventa várias piadinhas pra ele, vários apelidos também, né? E eles têm esses amigos em comum, então volta e meia eles vão estar se esbarrando, volta e meia eles vão estar se encontrando em diversas situações.
E ele vai ajudar ela em algumas outras situações também relacionadas a questões de segurança, né? E aí a gente vai ver o desenrolar do relacionamento entre eles, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto o Rafael insistir, ela vai acabar topando sair com ele. Ela vai percebendo que ele não é um cara arrogante. Na verdade, a arrogante da história é a Sônia, né? Gente, olha, eu quase desisti desse livro no primeiro capítulo. Porque olha a cena, ela chega na delegacia e ela vai falar com o delegado. Ela é uma advogada, uma civil, uma pessoa comum, mas a doutora, né? Aí ela chega lá no delegado, porque isso e aquilo outro, bota pra acontecer, faz e acontece. Eu fico olhando assim, ó, gente, em que realidade que esse tipo de coisa acontece? Porque, na minha opinião, foi uma cena assim que a autora, Sara, me desculpe, mas é bem ridícula. Ela é muito escrachada, gente. Parece assim, cena de novela mexicana ruim, sabe? Porque eu gosto muito de novela mexicana, mas tem novela mexicana ruim, que é tão escrachado que você fica assim, mano, isso daqui não combina, né? E ela chega nessa postura que eu já desgostei dela de cara, assim, ela, não, porque isso e aquilo outro, não sei o quê. Aí o Rafael vira pra ela e fala assim, fulana, ela, doutora fulana de tal. Ai, sinceramente, quase fechei meu Kindle e falei, esquece. Mas eu insisti, dei mais uma chance pro livro e as coisas foram melhorando. Não por causa da Sônia. A Sônia, ela tem lá os seus momentos. Ela vai dando uma suavizada ao longo do livro. Mas o Rafael é um cara muito, muito bacana, sabe? É aquele típico homem que ele tem essa característica da proteção, né? Afinal, ele foi treinado para isso, né? Se ele foi um agente de segurança pública, é porque ele teve um bom treinamento, né? Quem conhece ou quem já conviveu com pessoas que trabalham nesse meio sabe o tipo de treinamento que elas experienciam, né? Então, o instinto, o olhar protetor é diferente, né? O olhar de proteção é diferente, assim. A pessoa ela não olha com um olhar que a gente tem para algumas situações, né? Já vem com outro olhar, que é no caso do Rafael. Então, ele vai viver, assim, ele vai ter esse instinto muito forte com ela, ele vai se aproximar da família dela, né? Ele vai ser um cara bom pra Sônia, de verdade. Não vai ser... Ele é aquele típico personagem bom, sabe? Que não é canalha, que não é sacana, nem nada disso, né? A gente gosta, naturalmente a gente gosta dele. Eu gostei muito do Rafael logo de cara. Diferente da Sônia, que pra mim precisou ser amaciada aí ao longo das páginas. A autora ela acabou fazendo um bom trabalho com a Sônia. E a gente vai entender muitas coisas. Ela tem alguns problemas com a mãe dela. Ela tem embates, assim, violentos com o irmão também, apesar deles serem próximos, eles têm, assim, uns negócios, assim, bem esquisitos, assim, no relacionamento deles, né, umas discussões bem intensas. Mas o ponto fraco dela mesmo é a mãe, ela tem um péssimo relacionamento com a mãe, apesar de amá-la, né. E depois a gente vai entender por que né, dessa situação, Me fugiu agora a palavra, mas eu acho que o melhor a se dizer é o porquê dessa aversão à mãe dela, né? Ela não odeia a mãe, mas ela culpa a mãe de uma situação que ela viveu. E aí eu preciso falar aqui pra vocês, gente. Esse livro ele vai abordar temas delicados, ele vai falar sobre abuso sexual, violência. Então, assim, tem esses gatilhos, né, dentro dessa história que a autora ela sinaliza logo no início, né? Agora tá com... tem uma nova linha, né? As pessoas elas estão escrevendo os gatilhos logo no início, né? As situações que acontecem dentro da história que podem gerar gatilho em outras pessoas. Mas eu achei bacana ela trazer esse assunto e não foi de uma forma irresponsável, foi de uma forma muito cuidadosa, muito a forma como ela trouxe eu gostei, sabe?
ruim, assim. Ela vai tratar desse trauma da Sônia e vai mostrar como o trauma ele age na vida da pessoa, né? E a importância de você fazer um acompanhamento psicológico, a importância de se falar sobre esse assunto, porque o que acontece muito, as pessoas elas reprimem aquilo que é negativo. Isso é uma coisa psicológica, né? Você reprime aquilo dali que é uma situação negativa que você viveu, ao invés de tratar. E quando você reprime e não trata, aquilo dali é uma ferida que vai continuar sangrando ao longo de toda a tua vida. E como dói, você vai tentar descontar essa dor em alguém. No caso, ela descontava na mãe, e em algum momento ela vai descontar também no Rafael, porque os traumas da vida dela vão vir à tona, né? Vão retornar e ela vai reagir de uma forma negativa. Eu gostei muito da autora ela ter feito isso, ter trazido essa questão para dentro do livro dela. E não é assim de um jeito em que a Sônia parece uma mulher derrotada, sabe? Ela é uma mulher que consegue viver com essa situação, conseguiu superar isso, né? E principalmente ela ressignificou tudo que ela viveu de uma forma positiva, tanto que ela ajuda outras pessoas. Mas ela ainda precisava passar por um processo, não tem outra palavra, né? Ela precisava viver um processo na vida dela. E ela vai viver ao longo desse livro, né? Que também é uma questão do relacionamento com a mãe e nos relacionamentos amorosos que ela tem, né? Tanto com o Rafael quanto os passados. Então ela precisava sarar essa ferida para que ela pudesse viver de forma positiva os futuros relacionamentos amorosos e também familiares, né? E a gente vai ver isso ao longo desse livro. E eu achei muito bacana. E por isso o livro, pra mim, ele acabou ganhando mais estrelas, né? Porque, assim, gente, ele é um clichê, ele é um romance clichê. O que eu quero dizer nisso? Quando eu digo que é um romance clichê, é que é um romance que a gente já sabe o que vai acontecer. A gente não espera muitas coisas absurdas dele, ou alguma coisa assim, ah, meu Deus, isso daqui mudou a minha vida. Não é isso, gente. Ele é uma história que tem começo, meio e fim, e que a gente já espera o que vai acontecer. O homem e a mulher que se conhecem, se apaixonam, tem ali um entreveiro que vai afastá-los, e depois eles vão se reconectar e vão viver felizes para sempre ao longo de toda a história deles. Então é isso que vai ser a história do Rafael com a Sônia. E não tem problema nenhum com isso, mas assim, não tem nada demais além disso. O que pra mim fez toda a diferença no livro foi essa questão mesmo de abordar um tema um pouco mais delicado. Tem um pouco de ação também dentro do livro, tem uma situação que acontece ali que gera uma ação, mas também me fez passar muita raiva com a Sônia. Não é porque você é uma mulher que pode fazer as coisas que você deve fazer. Existem momentos e momentos, né? E agora eu vou citar isso. Do que eu tô falando? Tem um momento em que rola um sequestro dentro da história. E isso pode soar spoiler para algumas pessoas, mas eu preciso falar isso porque vai contextualizar aquilo que eu quero dizer para vocês e por que eu não gostei da atitude da Sônia. Rola um sequestro ali dentro da história. E aí a agência do Rafael, obviamente, vai trabalhar nesse caso, né? E a Sônia quer porque quer estar envolvida, porque a pessoa sequestrada é alguém que ela ama. Então ela quer estar envolvida, ela quer participar, ela quer estar lá. Ah, mas eu sei atirar. Ela sabe atirar. E o primeiro encontro deles foi, inclusive, esqueci o nome, gente. O lugar que se vai pra atirar, né? Inclusive, lembrou um dos primeiros encontros que eu tive com meu noivo. Ele também me levou pra atirar. Só que não era arma de verdade, né? Obviamente, até porque a gente não tem nenhum tipo de autorização pra isso. Diferente da personagem que tinha e do personagem também que tinha. Mas a vibe era muito parecida, né? E aí ela fala, não, eu sei tirar, eu sei fazer, faça e aconteça. Só que, independente de você fazer e acontecer, existe uma coisa chamada estratégia e preparo físico e psicológico para enfrentar uma situação delicada, tão delicada quanto o sequestro é.
Não é simplesmente você ir estourar o negócio aonde a pessoa está sequestrada lá, invadir e acabou e ponto final. Não é bem assim. Existem vidas que estão em risco, inclusive, principalmente a vida da pessoa sequestrada. E existem outras questões ali. Você precisa de uma estratégia, você precisa saber como agir, o momento certo de ir e vir, tudo mais. Não é simplesmente agir na emoção, né? Que foi que é o que acontece com a Sônia. Ela acha que ela é a Mulher Maravilha e que ela pode fazer, né? Essa parte me incomodou muito no livro. Pra mim, ela simplesmente... Acho que se ela não se envolvesse nesse momento, aí eu quero estar presente. Fica lá dentro do carro e aguarda, porque você não tem preparo pra isso. Deixa pra quem tem preparo fazer. Agora, se ela fosse pintada pra mim como uma personagem que está preparada pra lidar com essas situações, aí não. Eu ia falar assim, ela tem que estar lá. E eu gosto muito de personagens femininas que têm esse jeito, né, que vão pra frente, que são preparadas, que são soldadas também, e estão aí pro que daí vier, né? Eu gosto muito, mas uma coisa é você ter o preparo para aquilo, outra coisa é você não ter. Quando você não tem, você só atrapalha. E que foi o que muito me aborreceu dentro dessa história, principalmente nesses momentos finais, que era para ser assim o ápice da melhor parte do livro, né? E me aborreceu pra caramba, e por isso o livro acabou perdendo algumas estrelas, e ele tem 3 estrelas no total. E outra coisa que eu preciso destacar aqui é a questão da linguagem, né? Mas isso não é um problema da autora apenas. Isso é algo que eu vejo muito em livros nacionais. Eu já analisei muitos livros de autores nacionais, já peguei para ler, já peguei para analisar, já peguei para dar dica para esses autores, né, que estão se lançando. E a gente tem um problema muito grande, que é o excesso de formalidade na nossa escrita. E nisso que eu tô falando, não é você escrever certo ou errado, seguindo as regras da língua portuguesa, não é bem isso. Mas é o tipo de fala entre personagens que não existe na vida real. É o mesmo que hoje em dia eu chegar para uma pessoa e falar assim, voz me ser isso, isso, aquilo, outro. A gente não fala isso. Vou utilizar a linguagem que a gente fala aqui no Rio de Janeiro, que é a linguagem que eu tô falando aqui com vocês. Se eu encontro com uma amiga na rua, eu vou falar assim, oi amiga, tudo bom com você? E aí, como é que tá a vida? Como é que tá tua mãe, teus pais? Como é que tá a família? Se tiver irmãos ou irmãs, pergunto sobre... E é isso, a gente conversa sim. A gente não tem um excesso de formalidade no nosso falar, no nosso dia a dia. E isso, na hora de escrever, acaba se traduzindo para muitos livros de autores nacionais. A frase, a fala, a conversa entre os personagens está tão formal que é até estranho de ler. Você olha assim, nossa, que nível de intimidade que eles têm para eles estarem falando desse jeito, entendem? Então isso dá uma pesada aqui. Então eu acho que é uma observação para todos os autores, né? Quando forem escrever, analisarem se esse é o tipo, principalmente em conversa, gente. Se você não está fazendo um livro, se o personagem não está conversando com uma autoridade, por exemplo, ele não tem por que falar como se ele estivesse conversando com uma, né? Vossa Excelentíssimo Senhor Juiz da comarca fulano de tal. Não existe isso. Existe lá no direito, né? Quando você está se dirigindo formalmente a um juiz. Mas na vida real não é assim que a gente fala com um amigo nosso, com um namorado nosso, com uma pessoa com quem você tem um relacionamento. Entendem? Então isso pegou pra mim também, que gera uma desconexão com a história que está sendo contada. Essas são as minhas únicas críticas. A personagem Sônia, que ela não me encantou tanto assim, mas eu gostei da história dela, eu gostei de muitos temas abordados pela autora, e eu acho que Sarah Summers tem tudo para desenvolver aí na carreira como uma autora nacional, e eu espero que ela consiga e que outras pessoas também leiam outros livros dela. Tá? Se eu não me engano, esse livro está disponível no Kindle Unlimited. Eu vou deixar o link aqui para vocês baixarem lá o e-book na Amazon, tá bom? Vamos incentivar aí os autores nacionais. Se você conhece algum autor nacional que gostaria que eu lesse, comenta aqui nesse vídeo, me fala aí que eu vou dar uma pesquisada nos livros para conhecer um pouquinho mais dessa galera.
certo? Lembrando a todo mundo que se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, não esqueça de se inscrever, clica no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações, tá bom? E me aguardem que muito em breve eu volto com muito mais para vocês. Muito obrigada por ficarem até o final e um beijão. Tchau, tchau!